Bom dia, pessoal. Tudo bem? Como vocês estão? Vamos dar continuidade aos nossos assuntos, tá? Então, a aula de hoje é sobre transcrição do DNA, ok? Vamos ver como é que a informação genética é lida na molécula, né, de DNA, e esse processo culmina, né, na tradução em proteínas, que é o dogma central da biologia molecular. Então, vamos ver como isso acontece. Aqui a gente tem a molécula de DNA, e a gente sabe que a molécula de DNA ela é formada por bases nitrogenadas, nucleotídeos, que juntos, né, vão formar, de acordo com a sequência, determinadas partes expressas, vão formar todas as nossas características, tá? Que são os genes, tá? Então, quem é que faz a leitura desse código que está escrito na forma ATCG, que difere com base em suas sequências? Quem é que lê isso aqui e envia para produzir proteínas, para determinar as nossas características, por exemplo, determinar se uma planta é resistente a pragas e a doenças, determinar se uma planta ela é resistente à seca, se um animal ele tem maior desempenho, né, maior fitness? Quem é que vai determinar as características, cor dos olhos, o cabelo, o tipo sanguíneo, enfim, todas as características dos indivíduos? É o código genético, tá? São os genes. Só que esses genes, eles vêm na forma de códigos, e esses códigos, eles precisam ser lidos e traduzidos. Quem faz a leitura desses códigos é o RNA, ele é lido na forma de RNA. Então, transcrição produz RNA e tradução produz proteína. Então, o dogma central da biologia molecular é que uma molécula de DNA, ela é transcrita em uma molécula de RNA, que a gente dá o nome de RNA mensageiro, pois ele contém a mensagem que está no DNA, para posteriormente, de acordo com as suas trincas, ele ser traduzido em aminoácidos, e de acordo com a junção desses aminoácidos outros processos, né, de dobramento, enfim, eles vão dar origem às proteínas que vão determinar todas as nossas características. Então, esse é o dogma central da biologia molecular. Então, vamos relembrar aqui o RNA. O RNA é uma molécula de fita simples, tá? Na maior parte das vezes, porque a gente também pode encontrar ele na forma de fita dupla em alguns processos metabólicos da célula, alguns processos celulares, ele está em fita dupla. Então, a gente tem aqui uma molécula em fita simples, em que a gente não tem desoxirribose como tem no DNA, né? O açúcar é a ribose. E no lugar da timina, a gente tem a base nitrogenada, uracila, ok? Esse RNA, ele existe de diversos tipos e é uma área que tem crescido bastante. Né? O RNA está ganhando uma importância muito grande devido a estudos mais recentes que mostram que ele está relacionado à regulação da expressão gênica, à defesa contra patógenos, e vírus, enfim, tá? E os principais que a gente vai estudar são esses aqui. Deixa eu mudar para cá. Então, o RNA mensageiro, né, que ele lê a informação do DNA e manda para produzir proteínas. O RNA ribossômico, que ele está contido lá nos ribossomos, né, na maquinaria celular de produção de proteínas. O RNA transportador, que ele realiza o transporte dos aminoácidos de acordo com a trinca que tem aqui no RNA mensageiro. Então, todos esses RNAs e diversos outros tipos de RNAs, pequenos RNAs, RNAs nucleares, tá? Muitos outros tipos de RNAs que são importantíssimos nos processos celulares. Então, a transcrição é isso aqui. A gente tem uma molécula de DNA. Nessa molécula de DNA, a gente tem trechos que são genes, que precisam ser expressos para que todos os eventos celulares ocorram. E quem é que vai ler essa informação? Essa informação é lida por uma molécula de RNA, que a gente dá o nome de RNA mensageiro, tá? Isso é altamente seletivo. Como é que a gente sabe qual vai ser a quantidade de transcritos, tá? Depende do indivíduo. Esse transcrito aqui é a molécula de RNA,
tá? Então, quanto mais transcritos, mais proteínas. Quanto menos transcritos, menos proteínas. Então, vai depender do tipo de gene. Por exemplo, esse indivíduo aqui, digamos que esse gene A codifica para a produção de enzimas antioxidantes. E esse gene B codifica para a produção de, vamos ver, qualquer outra coisa, né? Produção de mitocôndrias, né? Questão de energia. No momento de estresse, esse gene, num ataque de patógenos, num ataque de vírus, este gene A, que sintetiza para a produção de enzimas antioxidantes, ou seja, que ajudam a proteger o organismo de um estresse, ele vai produzir mais transcritos e vai produzir mais proteína, porque no momento a célula está precisando dessas proteínas. Já esse aqui, ela não vai produzir tanto, porque no momento, ela, por exemplo, se for um momento que ela não está gastando tanta energia, então ela não precisa de tantas mitocôndrias. Depende também do tipo da planta. Por exemplo, uma planta de ambiente tropical não vai produzir, aumentar, por exemplo, a cutícula para armazenar água, produzir tecido celular de armazenamento de água, porque chove o ano inteiro, ela não precisa armazenar água. Já uma planta de um ambiente árido, semiárido, ela precisa armazenar água. Então, esse gene ele vai estar mais expresso, ok? Então, a expressão gênica depende da variedade, depende do ambiente, tá? E os RNAs, além disso, eles sofrem várias modificações. Ao mesmo tempo que ele vai sendo produzido aqui, de acordo com a complementariedade das bases, aqui embaixo ele já vai sendo sofrendo modificações. Essas modificações são ditas cotranscricionais, tá? Porque elas ocorrem no momento da transcrição. Antigamente elas eram chamadas de modificações pós-transcricionais, porque se achava que elas ocorriam depois da transcrição, mas hoje a gente já tem evidências de que elas ocorrem ao mesmo tempo. O RNA vai sendo produzido aqui e as modificações vão sendo realizadas aqui embaixo. Tá? E aí, depois que essas modificações são realizadas, como por exemplo, um revestimento, a remoção dos introns, que são introns, a gente tem essa molécula de DNA com milhares de nucleotídeos, porém nem todo segmento é expresso em proteínas, tá? Nem todo segmento é gene. Então, para que transcrever uma informação que não vai produzir o que a gente quer? Não vai produzir proteína. Por isso, o RNA mensageiro, os introns são retirados do RNA mensageiro. O RNA mensageiro é só a fração expressa. O que quer dizer fração expressa? É o segmento de RNA que vai dar origem a proteínas, vai ser expresso em proteínas. Então, ocorre a modificação dos introns, que é o processo de splicing, que é o corte retirado dos introns e a junção dos exons. Exons é a fração expressa, ou seja, segmentos de DNA que são expressos em proteínas. Tá? E a poliadenilação, que é a adição da cauda poliar. Na pontinha do RNA mensageiro, a gente vai ter várias adeninas, adenina, né, que vai proteger o RNA nesse processo de transporte, porque no caso dos eucariotos, a tradução não ocorre no núcleo, a tradução ocorre lá no citoplasma, tá? Em procariotos, então vamos relembrar, procariotos não tem um núcleo celular definido, tá? Eucariotos têm. Então, em procariotos, o processo de transcrição e tradução ocorre ao mesmo tempo. Em eucariotos, o processo de transcrição ocorre no núcleo e tradução ocorre no citoplasma, nos ribossomos, ok? E depois dessas modificações, o transcrito primário, que é esse RNA, se transforma em uma molécula funcional. Então, vamos ver uma visão geral como é que ocorre isso aqui. Então, a transcrição é o processo de síntese de RNA. Replicação é síntese de DNA, ok? Transcrição é síntese de RNA. Outra diferença tanto na replicação quanto na transcrição, ocorre a abertura de uma bolha aqui, né? E a desnaturação das duas fitas. Porém, vocês lembram que na replicação, a gente tem a replicação aqui utilizando as duas fitas como molde, tanto que uma é atrasada e outra é a líder, porque a polaridade é inversa, né, das fitas. Uma é 5' 3', a outra é 3' 5'.
Já aqui não. Aqui a gente só vai a RNA polimerase só vai transcrever uma fita, tá? Então ocorre o desenrolamento e abertura e exposição das bases nitrogenadas. A RNA polimerase, que é essa aqui, ó, laranjinha, isso aqui tudo é RNA polimerase. E aqui é o sítio ativo, ou seja, onde está ocorrendo a polimerização, a adição de nucleotídeos. Então, se aqui na molécula de DNA eu tenho um A, aqui na RNA eu vou ter um U, porque RNA não tem timina, ela tem uracila. Se aqui eu tenho uma guanina, aqui eu vou ter uma citosina. Então, ela vai adicionando nucleotídeos de acordo com a sequência do DNA. E depois ela pega essa informação e leva lá para o citoplasma, para traduzir em proteínas. Então, os ribonucleotídeos incorporados são covalentemente ligados à cadeia de informação do RNA em uma reação catalisada por enzima, né, a polimerase. Ela abre a forquilha, lê a informação, produz o RNA e depois ela fecha a forquilha. Tá? Então, vamos ver um pouquinho. A nova cadeia do RNA é produzida sempre na direção 5' 3'. Então, isso aqui é igual ao processo de replicação, que a cadeia também nascente é produzida no sentido 5' 3'. Tá? E os ribonucleotídeos são adicionados uma por vez. Quem faz essa adição é a RNA polimerase, que é ela aqui. Então, a RNA polimerase, no caso dos procariotos, ele só tem uma. No caso dos eucariotos, eles têm várias, e quem faz o processo de replicação é a RNA polimerase 2, ok? No caso dos eucariotos. Nos procariotos, ela é uma enzima multimérica, catalisa a formação de pontes fosfodiéster, ou seja, fósforo, aquele arcabouço de fosfato, né? E as ligações de éster, que une os nucleotídeos, estendendo a fita no sentido 5', 3'. Então, ela entra aqui, né, na fita e vai adicionando de acordo com a complementariedade na fita do DNA. Então, a diferença aqui, ilustrando entre procariotos e eucariotos. Procariotos, todo o processo de replicação e transcrição do DNA ocorre ao mesmo tempo. Então, tá ocorrendo a leitura aqui, produção do RNA mensageiro, e aqui são os ribossomos. Já vão fazendo a leitura e sintetizando proteína, tá? Aqui a cadeia de aminoácido crescendo, e aqui são os ribossomos. Já no eucarioto, nos indivíduos eucariotos, por exemplo, seres humanos, animais, leveduras, eles têm um núcleo individualizado. Então, o processo de transcrição e tradução é separada espacialmente. Ou seja, a transcrição e o processamento da molécula do RNA ocorre todo no núcleo. Quando ele está pronto, a molécula madura, é que ele é transportado para o citoplasma, tá? Para a realização da leitura e produção de proteínas. Então, quais são as funções da transcrição? Vou mudar de novo aqui. Reconhecer sítios de iniciação, que são promotores. Tá? O que são promotores? São sequências no DNA que a molécula a RNA polimerase entende que ali ela vai começar a transcrever o RNA. Transcrever o DNA em RNA. Então, promotores são sequências próximas ao genes, elas vêm antes do gene, tá? Então, esses promotores são sequências que vêm antes do gene. Cada gene vai ter o seu respectivo promotor para ocorrer a replicação a transcrição desse gene. Quando ela reconhece esse promotor, ocorre a desespiralização de um curto trecho da dupla hélice, próximo do DNA próximo a ela, liberando um molde de fita única, que é aquele molde, né? Esse molde aqui, que vai transcrever em RNA. Seleciona o ribonucleotídeo fosfato correto e catalisa a formação de a ligação fosfodiéster, ou seja, se tem adenina, ele vai colocar uracila, porque é RNA, ok? E depois ele detecta sinais de terminação, que são sequências stop, sequências de nucleotídeos também, que a RNA polimerase entende que ela tem que parar ali, ok? Interage com ativadores e repressores. Dá uma olhadinha aqui, se tá certinho. Tá.
interagem com sinais de ativadores e repressores, ou seja, ele pode ser modulado, né? Moléculas repressoras para reprimir a expressão dos genes, enfim, isso a gente vai ver depois. Tá? Então, como é que ocorre aqui, ó? Pra cá. A RNA polimerase adiciona ribonucleotídeos, tá? De acordo com a complementariedade que tem na molécula do DNA. A RNA polimerase faz uma cópia de DNA a partir do molde de RNA. Isso aqui é muito parecido com replicação, né? Então, aqui um exemplo, ela vai polimerizar no sentido 5' 3'. No lugar da timina, ela vai colocar a uracila, porque se trata de uma molécula de RNA. No momento que o RNA vai sendo produzido, ele também vai sendo... como é que se diz? Ele vai sofrendo, né, as alterações que eu falei no slide anterior, as modificações, para se transformar em uma molécula madura e ser enviado lá para o citoplasma. Então, quais são as etapas? Iniciação, que é a ligação da RNA polimerase em uma região promotora. Então, o gene para ser transcrito é esse gene aqui. Antes da região que tem o gene, tem uma região chamada promotora, tá? No caso dos indivíduos eucariotes, a gente tem essa região que é TTGA-CA, que é menos 35, ou seja, a 35 nucleotídeos antes da região de início da transcrição, à esquerda, tá? E a gente tem uma região chamada Tata Box, que é TATAAT, Tata Box, que é uma região menos 10 nucleotídeos, ou seja, 10 nucleotídeos antes do local de início da transcrição, tá? São duas regiões promotoras, né, que vão dar, elas são reconhecidas pela RNA polimerase e elas vão dar início ao processo de replicação do RNA. Então, o promotor é uma região que vem antes do gene, que vai ser identificada e vai liberar o sinal para produzir, né, a molécula de RNA. No caso dos eucariotos, a gente conhece esses dois promotores, tá? Esse daqui, menos 35, e o menos 10, que é o Tata Box. Aí, depois que ela reconhece o promotor, vem a RNA polimerase e faz o alongamento da fita do RNA, adicionando nucleotídeos na fita 3', né, igual à replicação. E essa parte aqui, então a direção da replicação é 5', 3', ok? E essa parte aqui, esse RNA que já foi produzido, ele já vai sofrendo as modificações, retirada dos introns, união dos exons, adição da cape, da cauda poliar, e assim sucessivamente. Ao final, que é a terminação, é identificado também um sinal, né, uma sequência de stop, e aí a RNA polimerase se dissocia da fita e o RNA, no final, ele é liberado, o transcrito de RNA é liberado para ir para o citoplasma. Então, transcrito em eucariotes é mais complexo que em procarioto, tá? E em procarioto não tem esse processo de modificações co-transcricionais do RNA. Ao mesmo tempo, como vocês viram lá na imagem, ao mesmo tempo que ele vai sendo transcrito, ele vai sendo traduzido em proteínas, então não tem modificações. Essas modificações ocorrem em eucariotos. Além do reconhecimento de uma região promotora, que foram aquelas duas regiões que mostrei para vocês, menos 35 e menos 10 nucleotídeos, né? Nos procariotos não tem essas duas regiões promotoras. E além dos diversos fatores de transcrições que ajudam, né, que se ligam antes da RNA polimerase para preparar o caminho para a RNA polimerase vir adicionar os nucleotídeos. Tá? Então, transcrição em eucariotes, a gente tem esses fatores de transcrição. Então, aqui a região Tata Box, né, que é menos 10 nucleotídeos antes do sítio de iniciação da transcrição. E aí surgiu, então, o promotor. Vem aqui e os fatores de iniciação da transcrição se ligam e depois se liga a RNA polimerase e começa a traduzir. E aí, depois que começa a traduzir, esses fatores se dissociam e vão embora. Então, quais são essas modificações co-transcricionais do RNA que ocorrem nos eucariotos?
tá? A adição da cape 5' essa cape 5' é a adição de uma molécula de guanidiltransferase, que ela vai facilitar na iniciação da tradução e auxilia também na estabilidade da molécula. E a adição da cauda poliar, ou seja, várias adeninas aqui na ponta do RNA mensageiro, ela auxilia na estabilização do RNA e facilita no processo de saída do núcleo. Porque como é que ela vai sair? A molécula de RNA vai sair do núcleo e vai para o citoplasma, pelos poros do núcleo, né? Então, essa cauda poliar meio que protege, como se fosse uma bordadura, protegendo a molécula de RNA. Além disso, tem a recomposição. A gente dá o nome de splice, que é a remoção dos introns, que é aquela fração não expressa em proteínas, e a junção dos exons. Então, se for passar uma molécula tão grande assim, cheia de introns, ela não vai passar naqueles poros, os poros do núcleo para ir para o citoplasma. Então, é feito um desbaste, que é a retirada desses introns, tá? Ela é catalisada por pequenos RNAs nucleares. Quem faz isso são RNAs. Então, eles retiram esses introns e ligam aos exons. Então, a funcionalidade do RNA mensageiro eucarioto envolve a remoção de sequências de introns que não codificam proteínas. E as sequências restantes, que são os exons, são unidas para formar o RNA maduro. Coloquei aqui também para lembrar que um gene é diferente de uma proteína. Um gene, ele pode dar origem a várias proteínas, tá? Por isso que a gente tem uma diversidade tão grande de proteínas e muitas vezes o código genético não é tão grande, porque um gene pode dar origem a várias proteínas. Então, aqui outra imagem mostrando as modificações cotranscricionais, né? As enzimas de revestimento, retirando. Aqui são os introns, amarelinho, tá? Então, essa parte amarelinha, que é o intro, ela é retirada. E depois a vermelhinha, que são os exons, são unidas. Aí coloca a cauda poliar na ponta, o revestimento cape, e o RNA maduro ou funcional está pronto para ser enviado para o citoplasma, para ser lido e formado e codificar para a produção de proteínas. Então, resumindo, trocando em miúdos, a gente tem a molécula de DNA e tem uma região promotora, né? No caso dos eucariontes, é aquela Tata Box, menos 10 nucleotídeos antes do início da replicação, e outra região, menos 30 nucleotídeos antes, 35 nucleotídeos antes da replicação. A partir do momento que chega esse start, esse gene aqui, que é de acordo com esse promotor, ele vai se expressar. O que é o produto da expressão gênica? É o RNA mensageiro, ok? Que é o transcrito, é o produto da expressão gênica. Não é o produto final, né? O produto final vai ser lá a proteína, mas nesse caso aqui da transcrição, o produto da transcrição é o RNA. Então, é aberta uma forquilha de replicação de transcrição, em que a RNA polimerase, no caso de eucariontes, é a RNA polimerase 2. Ela vai adicionando nucleotídeos na fita, em uma das fitas, no sentido 5', 3', tá? E ela vai adicionando até ela encontrar o terminador, que é uma sequência também que determina que ali o processo de transcrição tem que parar. E aí ela para. Ao mesmo tempo que ela está adicionando ribonucleotídeos, a molécula de RNA que já foi pronta vai sofrendo modificações para se transformar em um RNA maduro e funcional. Depois que tudo termina, os fatores de iniciação da transcrição, né, já se dissociaram. O sigma, que é um fator também que ajuda a RNA polimerase, também se dissocia, todo mundo sai da molécula de DNA. A molécula de DNA renatura, ou seja, se liga novamente, então não ocorre degradação do DNA, a molécula é apenas lida, e a molécula do RNA é liberada, madura, né, sem os introns, com a cauda poliar e com a proteção cape, e vai para o citoplasma para ser realizada a tradução, que a gente vai ver na próxima aula, tá, em proteínas. Então, esse foi o assunto dessa aula, espero que vocês tenham gostado. Podem deixar os comentários nos vídeos, né, e qualquer coisa, estou à disposição. Um abraço a todos. Bons estudos. Fiquem com Deus.